Olá, sou o professor Paulino de Matemática e esta aula é a continuação, do conteúdo de números racionais, ok? Vou chamar essa aqui a aula de números racionais, parte 2, ok? O que nós temos aqui, gente? Ó, observem só. Nós temos aqui nós continuamos estudando números racionais, que são os números que têm formato, Eles podem virar frações. O conjunto dos números racionais é formado por números que podem, não estou dizendo que são necessariamente, eles podem virar frações, como a gente viu na aula anterior. Para facilitar a identificação desse conjunto, desse conjunto numérico, vamos observar aqui alguns números, que podem ser escritos nesse formato. Que formato é esse, gente? Formato de fração. Por exemplo, as próprias frações. As próprias frações, elas já são por si só números racionais. As frações são consideradas números ordinais, pois já estão escritas na forma que se pede. Que forma é essa? Forma de fração. Números inteiros. Gente, os números inteiros, todos eles também são números o quê? Racionais. Qualquer número inteiro, gente, ó, a simbologia aqui, ó. Os números inteiros, eles também podem ser escritos sob a forma de fração. Ah, professor, quem são os números inteiros? Gente, os números inteiros são todos os números, negativo. Então, todos os números negativos. E também todos os números que são o quê? Positivos. Então, pessoal, os números inteiros, eles também podem ser escritos sob a forma de fração. Os números inteiros, em sua totalidade, podem ser escritos em forma de fração. É só dividir o número por 1, já que todo o número, quando dividido por 1, dá ele mesmo. Pegue qualquer número inteiro que você imaginar aí, por exemplo, menos 5. Professor, menos 5 é um número racional? Menos 5 é um número racional? É verdade. Mas, professor, o número 5 não é fração. É sim, gente. Basta você fazer isso aqui, ó. Se você pegar o menos 5 e dividir por 1, isso aqui é uma fração. E o resultado continua quanto? Menos 5. Portanto, nós temos aqui que qualquer número inteiro, na sua totalidade, eles são números também o que? Racionais. Tá certo? Outro número que pode, ser considerado, gente, números racionais. Os números que são decimais finitos, não são quaisquer decimais. Falou em decimais, você já tem que observar a presença de quem? Da vírgula. Tanto as frações, como os inteiros, como os decimais finitos, eles também são considerados números racionais. Então, esses números decimais finitos, composto por casas decimais com números limitados, tá bom, gente? O decimal finito pode ser escrito também na forma de quê? De fração. Então, qualquer coisa que se transformar em fração é número racional. Daí a importância, gente, da divisão, como eu já comentei com vocês. Todo decimal finito, todo, gente, é uma palavra muito forte. Todo decimal finito é definido pela divisão, por alguma potência de base, o quê? Por alguma potência de base 10. Para escrever os decimais em formato de fração é necessário ter um numerador, que é o número decimal sem vírgula e sem os zeros no início. E é necessário também ter um denominador, que primeiro é necessário você ter um numerador, depois é necessário você ter um denominador.
Observe aqui esse exemplo aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês. Se eu colocar aqui 0,8, isso aqui é um número decimal, né? Decimal finito, que tem fim. Professor, como é que eu transformo 0,8 na forma de fração? Vamos nos lembrar aqui do sexto ano. Basta você colocar 8 no numerador e 10 no denominador. Professor, por que 10? Porque após a vírgula para a direita só passou um algarismo. Quando passa um algarismo, é 10. Deixa eu botar aqui outro exemplo. Professor, coloque 0,08. Isso aqui é um decimal finito. Como é que eu transformo ele na forma de fração? 8 sobre quanto? Sobre 100. Por que é 100, professor, agora? Porque depois da vírgula passaram-se dois algarismos para a direita, o 0 e o 8. Por isso, ó, 2 zeros. Um outro exemplo. 1 inteiro e 25 centésimos. Como é que tu transforma isso aqui na forma de fração? Isso aqui é um decimal finito, porque ele tem fim. Você vai colocar o número todinho sem vírgula e o denominador vai ter que ser quem? 100. Por que 100, professor? O mesmo caso aqui do 008. Depois da vírgula, tem para a direita o 2 e o 5. Então, se tem o 2 e o 5, tu vai acrescentar 2 zeros, tá certo? Além das próprias frações, dos números inteiros e dos decimais finitos, ainda tem as dízimas periódicas. O que são as dízimas periódicas? São números, né, decimais, só que eles são infinitos, mas eles têm um padrão que se repete infinitamente, né, que nós chamamos de período. Então, as dízimas periódicas, elas também são números racionais. Vou até colocar um exemplo aqui, ó. Um exemplo de dízima periódica. Se o professor colocar 0,222 infinitamente 2. Isso aqui é uma dízima periódica. Professor, mas como é que eu transformo isso aqui em fração? Bem, aqui é um outro detalhe, né, que vai ficar para mais adiante. Isso aqui equivale a 2 sobre 9. Gente, 2 sobre 9 é ou não é uma fração? Sim. Se 2 sobre 9 é igual a isso aqui, então isso aqui, ó, é um número racional, porque nós transformamos ele em fração. E o detalhe, se você dividir 2 para 9, você vai encontrar 0,22222 infinitamente 2. Tá certo? E por aí vai. Tá bom, pessoal? Eu vou continuar com a nossa aula aqui de números racionais, para que fique melhor compreendido o conteúdo para nós, tá bom? Grande abraço a todos.